Leitura do diploma. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, confere à ministra Eliana Calmon Alves este diploma confirmatório da concessão da comenda do mérito judiciário, desembargador Mora Castro, instituída por meio da Resolução 6 de 98, aprovada em sessão plenária desta Corte, realizada em 13 de março de 2012. Maceió, 18 de maio de 2012. Desembargador Sebastião Costa Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Caríssimo desembargador Sebastião Costa, presidente do tribunal, ministra Eliana Calmon, que honra Alagoas com a sua presença e homenageada de hoje, senhor presidente do Poder Legislativo, deputado Fernando Toledo, senhor presidente da Câmara Municipal Legislativa de Maceió, desembargador Galba Novaes, senhora vice-prefeita, senhor procurador-geral de Justiça, amigo e chefe, desembargadora Wanda, Pedro Ives Dalmares, senhores desembargadores, desembargador Francisco Hildo, aqui representando o Tribunal Federal, Cabuz, Raquel Cabuz, aqui representando a Ordem dos Advogados. Não nominarei os desembargadores, são todos amigos, sintam-se nomeados. Senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas que nos visita, deputado Givaldo Caribão, particular amigo, senhores juízes, promotores, membros do Ministério Público, doutor Álvaro Machado, chefe do Gabinete Civil. Minhas senhoras, meus senhores, o que não falta na manhã de hoje são excelências nessa casa de excelências. Em primeiro lugar, ministra, presidente, quero apresentar as escusas do governador Teotônio Vilela, que devia estar aqui presente, mas como os compromissos do chefe de Estado, chefe de governo, são inúmeros, o governador teve que ir à Fortaleza, porque hoje se reúnem os governadores do Nordeste para a segunda troca de ideias e tomada de medidas para combater a seca. A primeira reunião foi há 3 semanas atrás em Aracaju, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, e hoje há um desdobramento à vista dessa calamidade que está afligindo toda a região nordestina. Eu quero dizer, ministra, que essa circunstância me concedeu a satisfação e o privilégio de estar aqui nessa manhã. Todos sabem, no nosso estado, que passei 24 anos como deputado federal, passei a minha vida, boa parte dela, em Brasília, defendendo os interesses desse país, dos alagoanos, dos brasileiros. E Brasília, ao contrário do que se pensa, não é uma cidade tão grande. Brasília é pequena, provinciana, onde todos, se não se conhecem pessoalmente, quase todos se conhecem, todos conhecem a reputação de uns e outros, sejam eles do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. O ministro Beto Martins, particular amigo, tão chegado, bem conhece isso, porque é advogado militante, desembargador, hoje presença alagoana no STJ, bem sabe daquilo que digo. E digo que hoje é uma graça, é um prazer, porque o tribunal outorga essa comenda com o nome de Dr. Mora Castro, de quem fui aluno e admirador. Recordo-me que no ano da formatura frequentava as sessões do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, especialmente para ouvir 2 desembargadores, o desembargador Alfredo Gaspar de Mendonça e o desembargador Mora Castro, que, sem demérito dos demais que honravam e honram esse tribunal, eram realmente figuras luminares, exemplares à época em que eu ainda engatinhava no Ministério Público, ainda me preparava para me graduar em Direito. A ministra Eliana é uma dessas pessoas que marca com a sua presença qualquer lugar onde esteja.
Não vou aqui nominar o seu currículo. Os senhores já ouviram a leitura formal. Não vou aqui reiterar as suas qualidades que já foram exaltadas pelo presidente Sebastião Costa. Tive aqui até revelações, porque sempre a soube exímia artesã e praticante do direito. Cozinheira é uma faculdade nova e o nosso presidente sempre nos traz contribuições surpreendentes. Mas por melhor que seja, a desembargadora nesses talentos, ela é inexcedível como ministra do STJ e, sobretudo, como corregedora do Conselho Nacional de Justiça. As ocasiões difíceis é que fazem com que se distingam os maus servidores, categoria que, graças a Deus, é diminuta no poder, do servidor burocrático, cumpridor das suas tarefas específicas, cumpridas com zelo, diligência, mas nunca sem perder uma certa frieza no exercício do seu mistério, e os verdadeiros servidores públicos, aqueles que dão o melhor de si, aqueles que se superam todo santo dia, aqueles que fazem da sua profissão e da sua função um instrumento verdadeiro na construção da cidadania. Eu fui um dos subscritores da Constituição Cidadã, ministro, e uma das coisas que, confesso, me causa ainda hoje uma relativa espécie é uma conotação de corriqueiro que se dá a alguns termos que deviam ser preservados. Cidadania é uma dessas palavras, que a mídia, os políticos, os juízes, os membros do Ministério Público, aqui e ali falam dela, mas às vezes não a entendem em toda a sua plenitude. O esforço que o país fez na década de 80, ao elaborar uma nova carta, ao redefinir poderes e deveres, ainda não foi de todo absorvido pela sociedade brasileira. É necessário aqui e ali que alguém dê um plus, dê uma contribuição a mais, reme contra a maré, se insurja contra a monotonia do cotidiano repetitivo e se revolte no bom sentido, ao abrigo da lei e do direito, contra certas verdades pré-estabelecidas e, lamentavelmente, aceitas pela grande maioria. A vontade da maioria, ela se expressa talvez no voto como melhor expressão demográfica, mas isso não quer dizer que ela seja, às vezes, a vontade mais inteligente. A vontade mais inteligente e mais adequada à sociedade é aquela que reflete, em verdade, os anseios dessa mesma sociedade e se encontra lastreada no direito, na justiça, nesses valores que todos aqui, nessa casa, mais do que em qualquer outro lugar, aprendem não apenas a admirar, cultuar, mas, sobretudo, a praticá-la. A ministra foi guindada à condição de corregedora do CNJ. Já seria uma notícia auspiciosa. Uma mulher. Mas as mulheres estão expandindo, como deve ser, cada vez mais, o seu papel dentro da sociedade. Não é à toa que temos uma mulher presidente da República, temos mulheres governadoras, temos mulheres juízas, temos mulheres ministras. Mas o que a distingue não é ser mulher. O que a distingue é ser cidadã brasileira, comprometida com esse país, comprometida com os valores que mais cedo ou mais tarde cada um de nós vai aprender o quanto eles são valorosos. Eu fui exilado político, fui líder estudantil,
Conheço essas facetas, brincava muito, viu, ministra? Semana passada fomos visitar o presídio, eu digo uma coisa rara, eu sou a única pessoa do exercício da governança que conhece os dois lados da grade, embora alguns outros bem que merecessem conhecê-lo de forma mais duradoura. Mas Vossa Excelência ousou. Vossa Excelência teve a ousadia cívica, criativa e construtiva de contrapor-se, no exato campo do direito, à orientação do mais alto magistrado deste país, exercendo uma das faculdades do julgador, sobretudo do julgador dos tribunais, que é abrir a divergência, expor um entendimento contrário, defender com unhas e dentes o seu ponto de vista, porque lastreado no direito, na ética, na cidadania. Os leigos, os maus cidadãos, os céticos, sem dúvida olharam esse instante da vida brasileira com espanto. Quem é ela? De onde vem? Como ousa? E, no entanto, Vossa Excelência conseguiu fazer triunfar na mais alta corte do país um entendimento que não é apenas conforme a lei, porque ele seria pequeno se fosse apenas adequado formalmente. Ele é conforme a vida do cidadão brasileiro. Todas as nossas ações, todas, aqui temos deputados, vereadores, juízes, vice-prefeito, vice-governador, autoridades de todos esses poderes. Para que é que nós trabalhamos? Qual é a reflexão teleológica que nós fazemos? Para que finalidade? Senão o de propiciar uma vida feliz, justa, tranquila ao cidadão brasileiro, e no caso da nossa sofrida Alagoas, ao cidadão alagoano. A senhora houve por bem captar esse sentimento difuso e lutar por ele. Todos os poderes, todos os cargos, todas as funções, mais do que isso, todas as famílias, todas as ruas, todas as cidades têm cidadãos exemplares e outros nem tão exemplares. Não existem cidadãos acima de qualquer suspeita, e todos os dias a sociedade nos dá essa lição. O fenômeno midiático da comunicação instantânea permite que, num país de dimensões continentais como o nosso, pela primeira vez, do Oiapoque ao Chuí, de Iramutã, onde começa esse país, ao Chuí, onde ele termina, saibam das coisas online, no mesmo dia. E não houve quem não acompanhasse esse saudável debate da cidadania brasileira. Por isso, ministra, é que nós a festejamos. Por isso é que esse tribunal lhe concede uma honraria que a pouquíssimos foi concedida. Por isso que essa comenda tem o nome de alguém que foi, à sua época, à sua forma, à sua moda, também um defensor de tudo que há de bom dentro do universo jurídico. Por isso que o Estado de Alagoas se orgulha, e se orgulha muito, muito, de recebê-la nessa data. Por isso que o governo parabeniza o tribunal por tê-la escolhido, distinguido e honrado a nossa terra e esta colenda casa com a sua presença. Eu quero saudá-la como uma pessoa que a admira a longa data, que teve o privilégio de já conversar consigo em outras oportunidades, em outros cenários. E quero saudá-la, sobretudo, porque a senhora é um pouco parecida com a Maria da música que nos recebeu de hoje. A Maria Maria, que o coral cantou com tanto sentimento e tanto amor, nos fala de uma Maria que possui a estranha mania de ter fé na vida. A senhora tem fé na vida, no direito e no destino glorioso desse país. Meus parabéns, estamos todos honrados.